Muito bem, entrando aqui no ao vivo, vamos ver se está bom o som. Muito bem, pessoal chegando, vamos lá, vamos começar a nossa live. Aí, pessoal, me avisa, faz um joinha aí para ver se o som tá bom, se tá equalizado, tá tudo certinho, para eu ficar sabendo aqui, para eu conseguir fazer a live legal aqui para vocês ficarem bem aí, tá bom? Então faz um joinha para mim, coloca um joinha aí se você estiver ouvindo bem, se o som estiver legal, se estiver chegando bem para vocês aí, tá bom? Que já já a gente vai então iniciar. Vou só dar um minutinho só para o pessoal chegar, até porque ainda passou só um minuto aí das 8 horas e a gente já vai iniciando. Bom, nós vamos ter uma live bem legal, eu vou passar a receita de bolo hoje para a gente eliminar aí os sabotadores, tá bom? Legal, que tá chegando bastante gente, muito bom. E na nossa live de hoje, a gente vai identificar sabotadores, a gente vai perceber como eliminar os sabotadores. Eu vou passar uma regrinha, vou deixar para você anotar aí o que for legal para você fazer para cortar os sabotadores. Aproveita para mandar aí, para chamar as pessoas também que você conhece. Vamos trazer as pessoas para a live aí, porque ao vivo é só agora, depois ele vai ficar disponível, mas fica só por 24 horas. Legal, tem gente chegando, muito bom. Seja muito bem-vindo então para a live de hoje, que a live é o que fazer para eliminar os sabotadores. O som tá ok, o pessoal já me avisou que o som tá ok, tá funcionando aí. Me diz aí de que cidade você é, de onde você está assistindo essa live agora, tá? Me diz aí de onde você é para eu ficar situado aqui para ver onde estão as pessoas assistindo essa live, ou até que país, né? Porque hoje a gente está totalmente globalizado e as coisas são muito mais fáceis de serem percebidas através do Instagram. Legal, coloca para mim aí que cidade você está, para a gente se conectar. Olha aí, Itapejara do Oeste, legal. A Cel Kitai aí, muito bem. Tem mais gente entrando? Legal, então vamos lá. Itatinva, olha aí, outra cidade aí, legal. Me diz aí de onde você está falando, Bauru, São Paulo. Legal, muito bem, vamos chegando todo mundo, como é igual feirante, né? Vamos chegando, Bahia, olha aí pessoal de longe aí, muito legal, muito bom. Olha a Kelly aí, a Kelly que mandou, que tá no meu stories lá, que fez o curso da ansiedade, aí olha que legal. Perdões, Minas Gerais, legal. Terra da minha mãe, terra do pão de queijo, Ouro Preto, Minas Gerais, terra do pão de queijo, maravilha. Muito bom, então vamos lá, vamos começar. Ó, imagina... aproveita para ter um aviãozinho aqui embaixo no Instagram, aqui, clica no aviãozinho, né, para você compartilhar aí com as pessoas também que você quiser chamar para essa live. E também, se você quiser, compartilha que você está assistindo a live no seu Stories, ok? E me marca lá, vou ficar muito feliz. Depois eu compartilho também no meu Stories para a gente criar essa interação legal aí, tá bom? Então aproveita, compartilha lá no seu Stories para a gente trocar essa mensagem, tá bom? Vamos lá, então, o que nós vamos aprender hoje nessa live? Primeiro, nós vamos aprender a identificar os sabotadores, tá certo? Os sabotadores que nos impedem de realizar as coisas, que nos impedem de dar o próximo passo na vida, que nos seguram, né? que deixam a gente estagnado, né? E a gente vai entender também, o que a gente vai aprender também é o que sustenta esses sabotadores. Tá certo? Na verdade a gente usa muito o termo autossabotagem, né? Então a gente se sabota, né? Eu posso sabotar uma outra pessoa também, não querendo que ela realize alguma coisa, isso pode ser inconsciente ou consciente, e na maioria das vezes eu vou me sabotar para não realizar algo na minha vida, tá certo? E também a gente vai aprender o que fazer para eliminar os sabotadores, tá certo? Então, ó, aproveita, pega papel e caneta para você anotar, porque aí você pode trabalhar a ferramenta que eu vou passar hoje aqui também. Você pode praticar isso em outros momentos e não fica presa só a nossa live de hoje, tá bom? Legal, gente, então vamos lá. Então, ó, e para você que ficar até o final da live, não vai ser uma live muito extensa, tá bom? Para você que ficar até o final, eu tenho um presente para quem ficar até o final. Então, fica comigo aí, não vai ser uma live muito extensa, no máximo, aí eu acredito que a gente vai falar em uns de 20 a 30 minutos, tá bom? Fica até o final para a gente conseguir aí
para eu te dar um presente, né? Se você quiser, para eliminar sabotadores também, tá bom? Então vamos lá. O que são os sabotadores? Né? Os sabotadores são comportamentos internos, são pensamentos, são comportamentos que nos impedem de realizar as coisas na nossa vida. Um exemplo, né? O que a gente pode classificar como sabotadores? A preguiça é um sabotador, tá? O medo é um sabotador, a baixa autoestima é um sabotador, a falta de autoconfiança é um sabotador, uma ação por impulso é um outro sabotador, né? A própria rotina, estar preso dentro da rotina é um sabotador também. A procrastinação, uma palavra longa, grande, diferente, né? Que é a arte de não conseguir fazer as coisas, ou seja, quem procrastina deixa tudo para depois, né? Vai deixando e acaba não realizando, não fazendo as coisas. Ou seja, o sabotador, ele é aquele comportamento nosso, algum comportamento consciente ou inconsciente que a gente faz que evita da gente realizar alguma coisa, né? No campo, por exemplo, profissional, eu posso ter medo de avançar, eu posso ter medo de, às vezes, falar inglês numa entrevista ou falar inglês numa reunião ou com meus superiores, e aí o que acontece? Eu posso me sabotar saindo daquele ambiente ou evitando ter que colocar o meu inglês à prova porque eu tenho medo de utilizar o meu inglês, tá certo? Ou qualquer outra língua que eu estiver utilizando. E aí eu vou me sabotar, eu vou evitar de fazer aquilo, e aí, na verdade, eu não realizo, não subo para o próximo nível, não avanço na minha carreira porque eu estou me sabotando com aquela condição. Agora, o sabotador é interessante porque quando eu utilizo esse sabotador, mesmo que seja inconsciente, eu não quero fazer aquilo, mas eu estou fazendo, eu evito de realizar muitas coisas na minha vida. No caso, eu posso até ficar estagnado na minha carreira. Tá? Falando de relacionamento, o que acontece? Tem pessoas que têm muitos ciúmes, tem pessoas que têm muito medo, têm muito apego, né? E isso também é um fator de sabotagem, um fator sabotador, tá certo? Por quê? Eu acabo entendendo aquela relação como crítica para mim ou como o comportamento da outra pessoa como crítico, e aí eu acabo me sabotando, exigindo demais daquela pessoa. Mas não é porque a pessoa me oferece um tipo de comportamento, é porque eu estou com medo de perder, é porque eu me apeguei demais àquela relação e não estou valorizando a minha individualidade. Tá certo? Então, me diz aí qual é o seu sabotador. Talvez aí a preguiça, quando eu coloquei o post no Instagram, muita gente disse preguiça. Preguiça é uma coisa realmente, é um dos pecados capitais, inclusive, né? Me diz qual é o seu sabotador, o que você está percebendo até então que é o seu sabotador, para eu identificar aqui o que eu posso ajudar na nossa live de hoje. E o interessante é que o sabotador é o seguinte: ele sempre acontece de forma recorrente, ou seja, eu posso me sabotar uma vez só. É mais difícil, ciúmes, né? É mais difícil que eu me sabote só uma vez, mas acontece, tá certo? Agora, quando eu me saboto uma vez, eu estou embasando a minha sabotagem em algum comportamento, né? Comodismo, né? As pessoas estão respondendo aqui, legal, medo, né? Olha só, e aí o que acontece? Eu vou recorrer nesse mesmo comportamento, nessa mesma sabotagem. E um detalhe importante é o seguinte: quando eu recorro em algo, seja pro positivo ou pro negativo, no caso a sabotagem negativa, o meu cérebro ele vai identificar que eu estou recorrendo numa mesma ação e ele não consegue ficar parado naquilo, ele tem que aprofundar a minha ação dentro daquilo. Ou seja, se você sente ciúmes, né, o que acontece? Você vai aprofundar, depois da primeira sabotagem, você vai perceber a relevância emocional daquilo e você vai amplificar os ciúmes na outra vez que você se sabota. Aí o seu cérebro vai entender que aquele processo aumentou, ele é mais relevante para você, e você na próxima sabotagem, na terceira sabotagem, você vai colocar uma carga muito maior de ciúmes naquilo que você vai fazer para se sabotar. E o interessante é que assim, 99% da sabotagem é inconsciente, você vai fazer, você não percebe, depois que você fez, aconteceu. Agora, dá para mudar isso daí conscientemente? Com certeza, é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai aprender um caminho para refletir, para organizar os nossos pensamentos para que a gente consiga aí reverter esse processo, tá bom? O pessoal falando, deixa para depois, né? Ou seja, é a procrastinação, né? Muito bem, então assim,
A sabotagem acontece de forma recorrente, ela vai recorrer, ou seja, olha no seu histórico recente ou lá para trás e perceba o quantas vezes já aconteceu isso, quantas vezes você já deixou para depois, quantas vezes você já teve ciúmes, quantas vezes você já teve medo de agir, né? Existe um comportamento aí que ele é cíclico e ele vai tirar de você alguma coisa. Tá? Não existe uma sabotagem para coisa ruim. Eu me sabotei para não viver uma coisa ruim. Isso não é sabotagem. Tá? Isso aí é, às vezes, um ajuste aí de sobrevivência mesmo. Tá? Agora, o interessante é que a sabotagem é uma criação sua. Tá certo? Uma criação sua. É a sua mente criando aquilo para que você mesmo bloqueie a realização de algo na sua vida. Isso é tão importante a gente perceber que é uma criação da nossa própria mente, que só através da nossa mente a gente vai conseguir corrigir a sabotagem, ok? Às vezes a gente pode usar a palavra sabotagem, parece até um termo industrial. Existe a sabotagem industrial, quando uma empresa sabota a outra empresa para ela não conseguir produzir ou para ela ter um problema lá, e aí ela perde mercado, perde clientes. É isso que a gente faz com a gente, né? Na verdade, a gente se sabota para que a gente não vivencie aquilo que a gente está querendo muitas vezes vivenciar, só que às vezes a gente tem um medo de como que vai ser isso depois, né? E uma série de outros fatores, tá bom? Ó, negatividade, é isso aí também, pensamentos, né? Pensamentos negativos são sabotadores. Por quê? A partir do momento que eu penso negativo, meus sentimentos serão negativos e as minhas ações, em consequência, também serão negativas, ok? E o que acontece? Da onde vem essa criação da nossa cabeça? Nós, instintivamente, temos duas ações prováveis diante de uma situação relevante emocional. O que acontece? Nós sempre vamos instintivamente lutar ou fugir. Né? Olha que interessante, é o nosso princípio de sobrevivência. A gente luta contra algo, a gente avança enfrentando aquilo, lutando agressivamente, porque a vida está em jogo, ou a gente foge daquilo porque existe algo que a nossa mente percebe como grande, como agressivo, como relevante emocionalmente, e a gente vai fugir daquilo. Isso é interessante, por quê? Na maioria das vezes, quando a sabotagem é um impulso agressivo, né, você é aquela coisa que você chuta o balde, você troca os pés pelas mãos e você desestabiliza o ambiente, ou você tem uma ação impulsiva, briga e tudo mais. Depois que você percebe o que aconteceu, você fala, nossa, fiz merda. Né? Então assim, essa é a ação de lutar. Né? Porque quando a gente vai lutar instintivamente, a gente não está lutando para ganhar um UFC, a gente está lutando para sobreviver, o nosso instinto quer que a gente sobreviva. Em contrapartida, tem a ação de fugir, que é a maioria dos processos de sabotagem, que é fugir. Quando eu procrastino, eu estou fugindo daquilo que pode me gerar um cansaço adicional, que pode me gerar um volume maior de trabalho, que pode me gerar um cansaço de ter que fazer aquilo. Quando eu fujo através do medo, é porque eu não sei o que eu vou enfrentar depois que eu realizar aquilo. Por mais que seja o meu sonho de vida, isso vai gerar medo. É porque eu não sei o que tem depois da realização. Né? Eu não sei como vai ser eu estar lá. E em outros casos, eu não sei como vai ser a minha reação se eu não conseguir realizar aquilo. Né? Só que em contrapartida eu me saboto, não realizo, ou seja, eu já vivo a não realização de algo para antecipar, eu já estou fugindo do processo, ok? Então, lembra que a gente tem duas ações aí instintivas, que é lutar e fugir, e esse é o princípio aí da sabotagem, tá certo? Na maioria das vezes a gente vai fugir, né? O ciúmes é uma forma de lutar contra algo que você não quer viver, mas também de fugir de uma relação que você está totalmente envolvida e apegado e você não quer passar pela separação, só que você acaba provocando uma, entre aspas, uma separação momentânea, né? É como se você fosse se preparando para que se der tudo errado, você já está preparado aí com várias vezes que você vai gerando brigas e tudo mais, você vai se preparando para que aquilo acabe. O interessante é que isso se torna um hábito, né? Um hábito, você acostuma a se sabotar, você acostuma a, quando você está diante do medo, por exemplo, de uma situação que gera medo, você se acostuma a reagir daquela forma. Eu vou explicar como que funciona. Cientificamente foi feito um estudo que mostra como que o nosso cérebro reage. Nosso cérebro, só para você ter uma ideia,
ele tem 2% da nossa massa corporal, tá? 2% só da nossa massa corporal, só que ele consome 25% da nossa energia. Olha que interessante, o nosso cérebro consome muita energia. E aí, se a gente for pensar que a gente luta pela sobrevivência física, né? A vida ela precisa se manter, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o cérebro aqui? A gente precisa o quê? Economizar isso aqui. A gente precisa reduzir esse gasto de energia que a gente tem, tá certo? Então, como que o cérebro vai lidar com a questão dos hábitos? Olha só, quando a gente faz uma ação nova, que a gente não está acostumado a fazer, a gente nunca fez, é como se a gente tivesse um pico de gasto de energia nesse formato aqui, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou para uma ação que eu já acostumei a fazer, que eu já sei como fazer. Pode ser uma sabotagem, pode ser falar o português, por exemplo. O meu cérebro ele vai fazer o quê? Como ele já tem toda a base formatada para aquilo, ele vai gastar isso aqui de energia. Porque é um hábito, é algo que eu faço com frequência. Ele não recruta muita informação para chegar até lá. Ou seja, eu gasto menos energia. E aí eu mudo, vou fazer uma ação que eu nunca fiz, de novo, né? Eu vou lá, eu vou gastar mais energia, tá certo? Aí eu vou fazer uma coisa como pegar um copo d'água, né? O que vai acontecer? O meu cérebro vai gastar pouquíssima energia, porque pegar um copo d'água para mim, eu faço isso desde criança, eu estou extremamente acostumado a fazer isso. E olha só, eu estou gastando isso aqui de energia. Então, nosso cérebro, ele, por gastar 25% da nossa energia corporal, ele vai sempre buscar gastar menos energia, transformando as ações que a gente faz com frequência em hábitos. Ou seja, todo hábito, e na maioria das vezes as sabotagens, a gente vai gastar menos energia e é por isso que a gente recorre na mesma condição. Ou seja, eu tenho um estímulo do lado de lá me provocando uma sensação de medo, eu vou buscar no meu cérebro rapidamente como é que eu reajo ao medo gastando menos energia, sabotando. Eu vou lá e evito de enfrentar aquela situação. Pronto, meu cérebro gastou pouca energia, eu sobrevivi, tá tudo certo. Só que isso fisiologicamente, fisicamente, mentalmente e emocionalmente, eu fiquei fragilizado com aquilo, porque não era aquilo realmente e conscientemente eu queria. Eu simplesmente me sabotei, tá certo? E não consegui aquilo que eu queria. Então, bom, agora falando um pouquinho de mim, né? Quem sou eu? Tem gente que talvez não me conheça, está chegando agora ou recebeu aí convite de outras pessoas para participar. Eu sou terapeuta e sou coach de vida plena há mais de 9 anos, tenho mais de 12 mil horas de sessão, já atendi clientes aí em mais de 12 países e eu ajudo pessoas a se valorizar, né? A melhorar seus relacionamentos, sejam eles afetivos, profissionais, familiares, né? E a realizar 10 vezes mais, ou seja, multiplicar o nível de realização de vida, tá certo? Através de sessões de terapia ou coaching online ou em grupo, né? Individual ou em grupo online, tá certo? Então, esse sou eu sou o Fábio Jarré e vamos continuar, vamos lá, vamos avançar aqui no nosso processo, tá certo? Agora eu só vou apagar aqui, que agora eu vou entrar num conteúdo um pouco mais específico. Tá certo? Tá todo mundo entendendo aí? Você tá entendendo? Faz um joia para mim se estiver entendendo aí. Que agora eu vou colocar o passo a passo, a fórmula de bolo aqui para a gente entender como que a gente vai enfrentar aí as nossas sabotagens, tá certo? Vamos lá, eu vou colocar uma fórmula aqui, ó, para a gente captar como que a gente vai seguir aqui, ok? Ó, eu vou colocar aqui IORG. Né? A gente vai seguir essa referência. O primeiro ponto aqui é identificar. O que significa isso? Lembra quando eu perguntei para você qual é a sua sabotagem? Né? Como que você se sabota? O primeiro ponto é você identificar o que é que você faz que gera uma sabotagem, que te impede de realizar aquilo que você está realizando, querendo realizar na sua vida. Porque normalmente você vai chegar próximo daquilo que você quer e aí você vai sabotar. Você sempre vai sentir o gostinho daquilo que você está chegando perto e você vai sabotar. Ou seja, fica sempre um acúmulo de sensação de frustração, né? Um acúmulo de desânimo, porque quanto mais você chega perto e não realiza, mais você percebe que você não consegue fazer aquilo. É como se a sensação de incapacidade fosse aumentando, mas não é a realidade, você é capaz de realizar. A única questão é que a sabotagem está tomando conta ali das suas ações e o quesito emocional está tirando de você
aquilo que você poderia fazer, tá? Isso tudo é inteligência emocional, a gente aprendendo a gerenciar as nossas emoções, a gente consegue realizar muito mais. Então, identificar, que sabotagem é a sua? Ah, eu tenho preguiça, tá, ok. Onde que eu tenho preguiça? Em que momentos eu tenho preguiça? Ah, quando eu vou fazer alguma ação nova, quando eu vou enfrentar um desafio novo, quando todo dia eu tenho preguiça, eu acordo, levanto da cama e vou deitar no sofá. Então, peraí, tá uma preguiça crônica. Então, precisa observar, quebrar o ritmo daquilo que você está fazendo para que você não vá buscar a preguiça como um hábito, né? Então, identifica aquilo que você tem como sabotagem. Pode ser mais de uma? Com certeza, pode ser mais de uma. Em que momentos você se sabota? Ah, eu me saboto mais no trabalho, me saboto mais no relacionamento, me saboto mais comigo mesmo, quando eu preciso realizar alguma coisa. Aí identifica isso, traz isso para clareza, para você perceber o que é que você está vivenciando. Por quê? Fábio, quando eu sinto medo, e todo mundo sente medo, eu sei que eu estou sentindo medo por algo. E aí eu identifico que medo eu estou sentindo e por que eu estou sentindo aquele medo, e fica muito mais fácil eu trabalhar para corrigir aquele medo, tá certo? O nosso segundo ponto aqui é você observar. Observar o quê? Eu sempre falo nas minhas sessões, a observação é o princípio da transformação. Ou seja, quanto mais você se observa agindo e reagindo às situações, mais clareza você tem para modificar o seu comportamento, mais clareza você tem para reagir de forma diferente em determinadas situações. Ou seja, quando você identifica o que você faz e você passa a se observar, é como se quando você vai, por exemplo, você decide comprar um carro novo, decide comprar uma roupa, aí você tomou a decisão que você quer um carro, sei lá, um carro da marca X amarelo, exemplo. Aí no dia seguinte, todos os carros que passam perto de você são da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor. Parece que todo mundo escolheu a mesma coisa. Não é que todo mundo escolheu a mesma coisa, é que o seu campo, o seu radar está ativado para aquilo e você vai captar muito mais aquela informação. Ou seja, no observar, você vai colocar o seu radar interno para buscar quais são as suas reações de sabotagem. Você vai ficar muito mais vigilante no seu comportamento para identificar, né? Olha lá, você identificou, você passa a observar, você vai entender, né, em que momentos você está agindo daquela forma. Quando a gente identifica e observa, né, é como se você pegasse, como se eu falasse para você assim, olha, eu preciso escrever no quadro, mas eu não tenho caneta nenhuma, ou seja, eu não tenho referência. Eu só vou conseguir escrever no quadro se eu tiver essa caneta. Então, agora, identificando o que eu preciso para escrever no quadro e observando o que isso aqui pode fazer, eu consigo escrever no quadro. Ou seja, a gente não tem como gerenciar e mudar algo que a gente não sabe o que é, algo que a gente não identificou e não consegue observar, tá certo? Então, identifica, coloca no papel, no seu papel e caneta, identifica qual é a sua sabotagem e começa a ajustar, começa a colocar no seu radar para você se observar funcionando. E vai ser muito legal porque a partir do momento que você começa a observar o seu comportamento, você também vai observar o comportamento das outras pessoas. Por quê? Este comportamento relacionado ao medo, à procrastinação, aos ciúmes, vai ficar no seu radar. E aí você vai começar a pegar as informações das outras pessoas. E vai chegar um momento que você vai perceber o comportamento das outras pessoas com relação a isso, que aquilo vai dar um mal-estar em você. E aí é um ponto muito interessante para você virar a chave, para você mudar realmente. Porque quando a gente identifica nas outras pessoas, parece que é muito mais potente aquele processo, muito mais forte aquele processo. E a gente consegue mudar na gente também. Muito bom. Agora, o nosso R aqui é reconhecer. Olha só. Reconhecer. Se aquilo que você não reconhece, aquilo que você não atribui como uma ação sua, você não muda. Né? Eu posso pensar que eu também sinto medo, que todo mundo sente medo, mas se eu não reconhecer que eu sinto medo diante de uma certa situação, eu não vou poder mudar. Por quê? É mais ou menos como se eu chegar na beira de um penhasco e não conseguir reconhecer que eu estou com medo. Eu pulo, sem paraquedas, sem corda, sem nada. Se eu não reconhecer que eu tenho medo, eu pulo. Né? É a mesma coisa, se eu não conseguir reconhecer que a panela, a frigideira está quente,
eu vou colocar minha mão lá e a minha mão vai queimar. Então eu preciso reconhecer que aquilo que eu estou observando e que eu identifiquei faz sentido, é meu, eu estou agindo dessa forma, eu tenho medo com relação a isso, eu estou procrastinando, eu deixo as coisas para depois, eu tenho ciúmes. Ok, tudo bem, reconhecer, né? Não é assinar embaixo aquilo como sendo seu, né? Não é fazer com que aquilo se torne seu nome embaixo. É simplesmente reconhecer que você tem, porque é a partir daí que você vai conseguir mudar, tá certo? Então, agora, na sequência do nosso G aqui, ganho secundário. Secundário. A letra é de médico, a letra é ruim, mas vamos lá. Olha só, ganho secundário. O que acontece? Tudo que a gente faz sabotando tem um ganho secundário. Ou seja, o que é esse ganho secundário? O ganho secundário é o seguinte, a partir do momento que eu procrastino, eu evito de fazer alguma coisa na minha vida, eu ganho alguma coisa, eu ganho tempo, eu ganho em liberdade, mas eu fico frustrado, eu fico chateado, eu fico triste. Não tem problema, isso faz parte da sabotagem. Mas eu tenho um ganho secundário. O nosso sistema, ele trabalha sempre com ganhos, né? Se eu não estou ganhando aqui, eu estou ganhando de outra forma. Um exemplo, se você resolver fazer uma dieta, né, você vai cortar alguma coisa que você ganhava como alimento, como satisfação, como prazer, e em contrapartida, você vai buscar um ganho secundário, ou seja, você vai buscar compensar o que você tinha de prazer na comida, naquela alimentação, com outras coisas. Aqui, no caso da nossa sabotagem, um exemplo, quando eu tenho uma crise de ciúmes, por exemplo, eu tenho um ganho secundário que é fortalecer a minha percepção de apego, ou seja, eu estou muito conectado a esse relacionamento, eu gosto muito dessa pessoa, a gente está muito junto, né? Vou brigar por esse amor. E esse é o ganho secundário que eu tenho, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com o ganho secundário, porque na maioria das vezes ele não está associado com a questão fundamental do que você está fazendo. Ele é uma coisa secundária e ele vai provocar você para que você perceba a sabotagem como uma coisa diferente. Tá bom? Agora, quando você se conscientiza de tudo isso que a gente está falando aqui, que é a sigla aqui, né? IORG, né? Identifica, observa, reconhece e verifica os ganhos secundários, você está reconhecendo que, está percebendo, se conscientizando que a sabotagem acontece com você e como ela acontece. Né? E em muitos casos, você passa a perceber o porquê que ela está acontecendo. Será que você precisa deixar para depois? Será que você precisa deixar, né? não fazer aquilo nesse momento, ou não fazer aquilo, porque às vezes a procrastinação é tão grande que a gente acaba não fazendo. Será que você realmente não tem capacidade? Será que você não tem confiança? Né? Quando você se conscientiza, você percebe que o processo da sabotagem está impedindo você de realizar muita coisa na sua vida. Né? E isso você vai perceber, o tempo vai passar, mas e quando que você vai conseguir fazer? Quando que você vai conseguir ter uma relação equilibrada se você se sabota através dos ciúmes? Né? Então assim, o primeiro momento de você, depois da conscientização, depois de você fazer essa leitura, é você decidir mudar. Né? Tem até uma história legal, bacaninha, rapidinha, que é o seguinte, tinham 5 pássaros num galho, né? E um deles decidiu voar. Né? Quantos ficaram, né, no galho? Todos ficaram, porque um só decidiu voar, ninguém voou. Decidiu voar, decidir é interno. A gente precisa agir, ou seja, a partir do momento que você identifica tudo isso aqui, você precisa decidir controlar a sua sabotagem e reverter o processo dela, né? Por isso que agora eu vou passar para você como que você vai agir, tá certo? Eu vou colocar para você 4 perguntas aqui, deixa eu só apagar aqui. Pessoal, tudo ok aí? Coloca um joinha aí para eu saber se está tudo ok, se eu não estou falando rápido demais, está tudo em ordem aí, se o som tá bom, ok? E a gente vai seguindo aqui com as nossas 4 perguntas. Vamos lá. Ó, a primeira pergunta, eu vou colocar a sigla aqui para a gente dar uma avançada, ok? Ó, a nossa primeira pergunta é o seguinte, o que você ganha se você fizer a ação da sabotagem?
Ou seja, o que que eu ganho tendo os ciúmes? O que que eu ganho procrastinando? O que que eu ganho tendo preguiça? O que que eu ganho, ganho se eu fizer a ação, ok? Ganho se eu fizer a ação, ok? Ganho se eu fizer, é o GSF, ganho se eu fizer, né? O que que eu ganho se eu fizer a ação da sabotagem? Ou seja, qual é o ganho que está associado? Tem algum ganho? Ah, eu ganho, porque quando eu tenho uma crise de ciúmes, eu ganho que eu fortaleço a minha relação. Então, olha lá, lembrando dos ganhos secundários, eu percebo que eu estou ganhando alguma coisa. Será que eu realmente estou ganhando? Né? Faz uma reflexão mais ampla para você perceber se você está ganhando alguma coisa de fato, ok? A nossa segunda pergunta depois a gente perceber o ganho, o ganho de não fazer aquela ação. Ou seja, o que que você vai ganhar se você não fizer aquela ação? Nesse momento, coloca na sua folha de papel, coloca a primeira pergunta, ganho se eu fizer, ganho se não fizer. Ou seja, o que que você ganha se você não fizer? O que que você ganha se você não tiver uma crise de ciúmes? O que que você ganha se você não procrastinar diante de uma ação que você está prestes a fazer? O que que você ganha se você não tiver medo de dar o próximo passo na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho? O que que você ganha se você não fizer? E aí tem as duas ações, né? Se for uma ação negativa, o que que você ganha se você não tiver ciúmes? E o que que você ganha se você não fizer a procrastinação? O que que você ganha se você não procrastinar? Então aí você vai anotar diante da identificação que você teve lá com o seu sabotador, tá certo? E aí a nossa terceira pergunta, que é: o que você perde se você fizer? Perde se você fizer. O que que você perde se você fizer a ação da sabotagem? Ou seja, o que que você perde se você tiver uma crise de ciúmes? O que que você perde se você procrastinar mais uma vez aquilo que você ia fazer? O que que você está perdendo da sua vida, do seu tempo, das suas realizações, das suas relações, dos seus sonhos, da sua motivação? O que que você está perdendo se você fizer aquilo? Ou seja, se eu fizer a ação da sabotagem, né? Se eu procrastinar mais uma vez, se eu tiver uma crise de ciúmes, se eu tiver pensamentos negativos, o que que eu perco se eu fizer isso, se eu continuar fazendo, ok? E a nossa quarta pergunta o que que eu perco se eu não fizer isso? Ou seja, será que eu perco alguma coisa se eu não procrastinar? Às vezes existe uma relação que eu entendo que eu perco alguma coisa. Mas já que eu estou acostumado a fazer dessa forma, né, o meu inconsciente pode perceber, então eu vou perder. Né? Mas se eu enfrentar demais o medo, pode ser que eu extrapole e que eu me torne super corajoso, que eu pule, que eu salte do avião sem paraquedas. Né? Às vezes pode existir essa relação. Por quê? Quando a gente está num ponto e a gente vai fazer algo totalmente diferente, que nos limita, a gente às vezes percebe que ao fazer essa ação, a gente não vai simplesmente fazer essa ação, a gente vai extrapolar. Por quê? A gente está num nível muito baixo de realização aqui, e se eu encarar o meu medo, como eu não estou encarando, se eu encarar o meu medo, eu vou subir, vou extrapolar. Mas não, eu vou simplesmente encarar o medo naquela ação, eu vou subir um ponto, e aí eu vou ficar bem nisso, aí eu vou arriscar mais um ponto, eu não vou subir tudo. Até porque se hoje eu resolver correr uma maratona, 42 quilômetros, eu não vou começar correndo 42 quilômetros, eu tenho que dar o primeiro passo em primeiro lugar, e depois eu tenho que correr o primeiro quilômetro, e depois eu tenho que correr o segundo quilômetro, e eu tenho que me estruturar fisicamente, fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente, para que eu consiga realizar aquilo lá. Então, o que eu perco se eu não fizer? Essas 4 perguntas, elas são extremamente poderosas para você saber como eliminar aí os seus sabotadores. Com essas 4 perguntas, mais o Yorg, que é você identificar, observar, reconhecer e analisar os ganhos secundários, tá certo? Você vai conseguir
eliminar os seus sabotadores. Mas não pense que você vai fazer isso da noite para o dia. Ah, então tá, Fábio, agora acabou a live, eu já vou colocar tudo no papel e amanhã cedo eu já não estou fazendo mais nada. Lembra do hábito, lembra que o seu cérebro vai buscar economizar energia. E quando você começa a reconhecer tudo isso que a gente está falando aqui, você vai ter um pico de gasto de energia. Você está mudando as ações do seu cérebro. E aí vai ser natural você querer voltar à zona de conforto, voltar àquilo que você já está acostumado a fazer. Só que lembra, enquanto você não quebrar a primeira barreira de associar os seus pensamentos, o seu comportamento a uma nova ação, a um novo padrão de ações, você não vai gastar menos energia. Enquanto você não gasta menos energia, você gasta um pico e você volta. Por quê? Se você gastar muito, 25% da energia é gasta pelo cérebro. O que vai acontecer? Você vai voltar e vai voltar no hábito, naquilo que gasta menos energia, que é o seu sabotador. Agora, a grande pergunta é, você quer permanecer da forma como você está hoje, se sabotando, ou você quer mudar isso daí? Você quer realizar? Quem quer realizar? Coloca aí, quero realizar, coloca no comentário aqui, coloca aí, quero realizar, né? Para eu saber aqui, porque tem gente que quer ficar no mesmo ponto, né? E tá tudo bem, quem quer ficar no mesmo ponto tá tudo bem também, eu não tô aqui para quebrar barreira com ninguém, eu tô aqui para mostrar o conteúdo para que as pessoas realmente se transformem, tá certo? E se você quer se transformar, você quer realizar muito mais, olha lá, quero realizar, olha aí. Então, se você quer realizar, esse é o caminho, tá certo? E lembra que feito é muito melhor que perfeito, tá certo? É preciso você dar um primeiro passo, tá certo? Quando você dá um primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. E o feito, o fazer, o pegar o que eu passei aqui como relação para que você comece esse novo movimento, vai fazer com que você gaste um pico de energia cerebral, depois você faz a segunda vez, no outro dia você faz a terceira vez, você vai gastando energia, só que vai reduzindo. Por quê? O seu cérebro vai percebendo como aquilo sendo algo muito percebido pelo seu cérebro como algo muito normal, ele vai gastando menos energia, ele vai se associando com outras informações, as coisas vão se adaptando, se torna um novo hábito, um hábito positivo. Lembrando que, em média, a gente leva de 21 a 28 dias para alicerçar um hábito novo e até 90 dias para mudar realmente um comportamento, tá certo? Lógico que não adianta você fazer algo hoje e não fazer daqui 3 meses ou não fazer daqui 5 dias, uma semana, tem que fazer, tem que praticar isso daí. Né? Lembra que a observação é o princípio da transformação, né? E uma coisa super importante, comece com o que você tem, né? O importante é dar o primeiro passo, ou seja, você não precisa de muitas coisas para mudar alguma coisa. Lembra dos pássaros no galho? Só decidir não é o suficiente, mas também você não precisa de uma estrutura muito gigante, você precisa decidir e agir, né? E agir, que é o que a gente está passando aqui, é a estrutura, e aí você começa a fazer a ação necessária, ok? Agora, se você ficou até aqui, que lembra que eu falei, ó, a gente está com 37 minutos aí de live, lembra que eu falei que ia ter um presente para quem ficou aqui até agora, certo? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma sessão de coaching em grupo online, tá certo? Vou fazer dentro desse mês agora de abril ainda, eu não defini a data, mas eu vou fazer dentro desse mês, tá certo? E nessa sessão você vai aprender a definir as suas metas de forma clara. Por quê? A sabotagem está muito associada com realização, ou seja, como que eu realizo, como que eu defino a minha meta, como que eu chego naquilo que eu quero. Às vezes eu procrastino, às vezes eu tenho uma meta dentro do meu relacionamento que eu não consigo cumprir, porque eu não tenho uma estrutura ali elaborada, emocional para reagir àquilo. E aí você vai aprender de forma clara, para começar aí o seu segundo trimestre, porque começou agora, né? Virou um mês, começou agora, o seu segundo trimestre do ano, para você realizar muito mais na sua vida e direcionar suas ações com foco e com muita força, tá bom? Eu vou presentear as pessoas que ficaram até o final da live, me enviam um direct, tá certo? Tem que ser, não pode ser por aqui pela live, tem que ser pelo direct lá. Me envia um direct dizendo, eu quero, coloca lá em caixa alta, eu quero, mostra pra mim que você tá afim mesmo, que aí a gente vai conversar por lá, a gente vai combinar e você vai fazer essa sessão de coaching em grupo online comigo, tá certo? Vai ser uma sessão muito mais elaborada do que essa, tá certo? Aqui embora eu tenha passado muita ferramenta já de sessão de coaching e muito de PNL também, a gente vai fazer uma sessão completa, tá bom? Para você se aperfeiçoar aí e conseguir mudar muitas coisas aí na sua vida, tá bom? E eu espero
Sinceramente, eu espero e verdadeiramente que essa live tenha ajudado você e que algumas fichas tenham caído aí para você que você passe a refletir e também a agir de uma forma diferente, tá certo? Eu vou deixar a live disponível nos stories, né, acredito que fica 24 horas aí também, né, para você aproveitar, compartilhar aí com seus amigos, e eu gosto de falar sempre isso, para as pessoas que estão precisadas de ver esse conteúdo, tá certo? Então olha só, eu fico muito feliz que você tenha participado, e quem quiser, não esquece, vai lá pro direct, me manda lá, eu quero, que aí a gente vai conversar lá e a gente vai marcar essa sessão de coaching em grupo online, tá bom? Que você acabou de ganhar por você ter ficado aqui na live até o final. Então, eu fico por aqui, um grande abraço, sucesso acima e além!